A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro das Crônicas, do capítulo 16 ao capítulo 20. Vamos orar. Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ora. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Guerra contra Baza. No 36º ano do reinado de Asa, Baza, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu, eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baza, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, enviou os capitães dos exércitos contra a cidade de Israel, e eles feriram a Ijon, Dan, a Belmaim e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo-o, Baza deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baza edificara. Com elas edificou a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente, o lançou na casa do trono, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu a alguns do povo. Eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. A morte de Asa. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi. Havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, dessas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Capítulo 17. O reinado de Josafá. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes a Ben-Rail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Também foram com eles os sacerdotes Elisama e Jorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e visitaram todas as cidades de Judá, ensinando o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios, que trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá, se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as suas casas paternas. Em Judá era o chefe dos milhares, o chefe Adna, com 300.000 homens valentes. E depois dele, o chefe Joanã, com 280.000. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, com 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, com 200.000, armados de armas
arco e de escudo, e depois dele Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Capítulo 18. A aliança com Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para visitar Acabe em Samaria. Então Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, e iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulte hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios, até de todo consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe e triunfarás, eles serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outro. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e falou o mal ao teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenana, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as suas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, ao rei da Síria, aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Então o cercaram para pelejar, porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, ferindo o rei de Israel entre as juntas da couraça. Então disse ao carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, morrendo na hora do pôr do sol. Capítulo 19. O profeta Jeú repreende Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá
sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e visitou o povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, fazendo com que tornassem ao Senhor, Deus dos seus pais. Estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes do chefe dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor, sobre as causas judiciais. Então voltaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro, em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos. Amoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós, nem sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o. O Senhor será com os bons. Capítulo 20. Deus dá vitória a Jeosafá. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. E Judá ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, e todo o Judá está em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azar, e disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram no deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir,
Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá em um lugar alto do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram naquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, tendo Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpa e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, pois o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarsis. Eles fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno, Pai, todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre no Senhor com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado cada irmão e irmã que esteve nesse canal acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.